Pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? A paz do Senhor Jesus. Então, vou começar. Então, gente, hoje a gente vai falar de Moisés, tá? Moisés, o chamado dele, o cargo, né? O cargo que ele existiu, né? Chamado é a mesma coisa, né? A fé, né? A fé que ele tinha, o pessoal com a rebeldia dele, né? Muitas coisas pra gente aprender, né? Pra gente aprender, pra gente evitar também, né? Vamos fazer a oração antes, tá, pessoal? Pai, muito obrigada por essa noite. Que o Senhor possa abençoar essa palavra que vai vir aos nossos ouvidos agora. Que o Senhor possa abrir nossos corações, abrir nossa mente. Que o Senhor possa nos guiar a fazer o que é certo diante de Ti, meu Pai. Abençoe nossa família, abençoe quem está assistindo essa live, meu Pai. Transforme a gente em pessoas melhores, pessoas mais de fé, mais esperança, pessoas mais boas e dispostas a fazer o que o Senhor deseja. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, pessoal, como eu já estava dizendo, a gente vai falar de Moisés, tá? É uma das pessoas que eu mais gosto da Bíblia, depois de Jesus, é claro. Então, gente, depois que José, né, morreu, José, mas os irmãos dele morreu, foi levantado um novo rei. E esse rei não conhecia José, mas os irmãos dele, né? Quem já ouviu a história do José? José, ele era governador do Egito, né? Ele era o braço direito do faraó. Ele estava desvendando, né? Ele desvendou os sonhos do faraó e por isso o faraó colocou ele como braço direito dele, né? Só que o novo rei não soube disso, né? Porque eles morreram. E o povo de Israel, o povo hebreu, começou a aumentar. E o faraó começou a ficar com medo, né? Que se isso poderia gerar uma guerra e tal, né? Aí ele usou desperteza. E escravizou o povo de Israel. Escravizou. O pessoal começou a trabalhar, começou a sofrer, ganhar chicotada nas costas e tal, né? Vamos ver um pouquinho aqui na Bíblia aqui. Deixa eu ver. É Êxodo 1, 13 a 22. Êxodo 1, 13 a 22. Acompanha aí, gente. O pessoal sofria demais naquela época. É doido. Êxodo 1, 13 a 22. Todos acharam? Quem achou, dá um amém aí. Então, amados, então os egípcios, com tirania, fazia servir os filhos de Israel. E eles fizeram amargar a vida com dura servidão, em barro e em tijolos, e com todo o trabalho no campo, com todo o serviço em que na tirania os serviam. O rei do Egito ordenou às parteiras hebreias, das quais uma se chamava Zifrá e outra Puá, dizendo: quando servirdes de parteira as hebreias, examinai, se for filho, matai-o, mas se for filha, que viva. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como lhe ordenara o rei do Egito. Antes deixaram viver os meninos, então o rei do Egito chamou as parteiras e lhe disse: por que fizeste isso e deixaste de viver os meninos? Então elas responderam: as mulheres hebreias não são como as egípcias, são vigorosas, e antes que lhe chegue a parteira, já deram à luz os seus filhos. E Deus fez bem às parteiras, e o povo aumentou e se tornou muito forte. E porque as parteiras temeram a Deus, ele lhes constituiu família. Então ordenou o faraó a todo o seu povo, dizendo: a todos os filhos que nasceram aos hebreus lançareis no Nilo, mas a todas as filhas deixarei viver. Muito triste, né, pessoal? Então todos os bebezinhos, né, eles julgavam no Nilo, né, infelizmente, né? Porque o povo hebreu, né, só aumentava, né? Então, né, o pessoal lá, né, ficou com medo, né? E acabou fazendo essa ruindade com o pessoal. Aí nasceu Moisés. Os pais dele, né, com medo, né, esconderam ele, né, com medo do oficial, né, matar ele, né, esconderam ele. Aí depois de 3 meses, ele, né, o pessoal já não tinha como esconder mais. Aí pegou Moisés, colocou numa cesta e, né, colocou no rio e deixou, né, levar. Era a única forma, né, de fazer isso, né? Provavelmente a mãe que fez isso era uma mãe que tinha fé em Deus, né?
Era uma pessoa que tinha, né, que estava com fé mesmo, falou, ó Deus, né, proteja meu filho. Né, eu vou fazer isso, mas o Senhor proteja. A Miriam, a irmã de Moisés, ficou olhando o irmãozinho indo no rio, ficou acompanhando. Até que Moisés chegou aonde a princesa, a filha do faraó, mas a serva dela estava tomando banho de sol. Né? A princesa pegou Moisés, viu que era um filho, né, de hebreu, né, pelas roupas, né, mas pegou para ela. E ela passou a criar o filho como filho dela. Né? Ainda bem, né? Deus usou aquela princesa. Né? E a mãe dele serviu de ama também. Né? Você vê como é que Deus é maravilhoso. Né? Ela não ficou sem ver o filho dela. Né? Aí ok, né? Moisés, né, teve os costumes, né, de um príncipe, né? Um príncipe do Egito, né? Foi criado assim, né? Aí ok. Aí com 40 anos, Moisés viu um egípcio espancando um hebreu. Aí Moisés foi lá, chegou e matou ele, matou o egípcio. Né? Não era isso que Deus queria, né? Mas, né, foi isso que Moisés fez. Aí Moisés fugiu, né? Provavelmente o faraó ia atrás dele, né? Ele fugiu. E ele fugiu para Midian. Lá ele conheceu Jétro e conheceu uma de suas filhas, Zípora. E acabou casando com a Zípora. E foi lá que Deus falou com ele pela primeira vez. Vamos acompanhar então em Êxodo 3, 1 a 14. Tá aí pertinho, né? Então vamos ver. Apacentava Moisés o rebanho de Jétro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo, irei para lá e verei essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus do meio da sarça o chamou e disse, Moisés, Moisés. Ele respondeu, eis-me aqui. Deus continuou, não te chegue para cá, tire as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Disse mais, eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto porque temeu olhar para Deus. Disse ainda o Senhor, certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento, e por isso decidi a fim de livrá-lo da mão dos egípcios, e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Eveu e do Jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios estão oprimindo. Vem agora e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então, amados, olha, você vê que coisa maravilhosa, né? Deus falou com Moisés através da sarça, né? E ela não se consumia. Isso é muito maravilhoso, né? Hoje em dia, né, a gente tem, né, tem Jesus, né, para falar com a gente através de Deus, né? Muito bom, né? Não é igual na época de Moisés, mas olha que coisa mais maravilhosa, né? Então, ok, gente, aí o que aconteceu? Moisés tinha um chamado, Deus deu um trabalho para ele de libertar o seu povo. Moisés, ele negou esse chamado 4 vezes. O primeiro foi esse aqui, na hora que ele falou com Deus, né? No versículo 11. Quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Ele meio assim, que não confiou nele. Ah, mas eu não sou nada, eu não sou ninguém, né? Quem sou eu? Aí Deus falou, aí eu serei contigo, e este sinal será o sinal de que eu te enviarei, né? E aí você vai me servir a este monte. Aí Moisés falou, né? Mas quando eu chegar lá, o que eu vou falar com eles, né? Qual que é o teu nome? Eu vou falar que quem me enviou, né? Aí Deus fala, né? Fala que eu sou o que sou, né? Fala que eu sou, me enviou a vós outros. Em algumas Bíblias já fala o nome de Deus, que é Yahweh, tá? Na minha fala eu sou, me enviou. Mas aqui já fala o nome dele, Yahweh, em algumas Bíblias. Aí Moisés foi lá, né? Só que, né, ele negou 4 vezes, né, como eu estava dizendo. Aí Deus foi lá, ele estava falando com ele, estava conversando, e eu vou ter que, que usar de mão forte com ele, porque ele não vai liberar o povo assim rápido, né, e tal, né. Aí,
né? Mas aí, né, depois que vocês saírem de lá, né, vocês peguem joias e tal, mas mesmo assim Moisés ainda não acreditou. Moisés falou, mas eles não vão crer. Aí Deus falou com ele, não vai porque você vai fazer alguns sinais para mim. Aí falou, o primeiro sinal, você vai pegar o bordão, né, vai jogar ele no chão e ele vai virar uma serpente, um cajado, né, um tronco de uma árvore, né? O que o Moisés estava, né, na mão, que estava apacentando as ovelhas, né? Aquilo lá que ele jogou no chão ia virar uma serpente. O outro sinal era colocar a mão assim, né, por dentro da camisa, e na hora que ele tirasse, a mão dele ia, né, ficar leprosa. E aí, né, depois ia transformar a água em sangue. Né? Tudo que os egípcios, né, iam beber ia virar sangue. Ok, mesmo assim Moisés ainda negou ainda. Moisés ainda falou, não, Senhor, mas eu não sou bom para falar, eu tenho a língua pesada. Não, chama outra pessoa. Aí Deus falou e falou, mas quem que é o dono da voz, né? Quem que coloca a voz no mudo, né? Quem é a boca do homem? Ou quem faz o mudo, ou o cego, ou o surdo, né? Fazer tais coisas, não é eu? Então você vai, né? Você vai, que eu vou ser sua boca, eu vou colocar palavras na sua boca, né? Mesmo você não sendo tão bom assim para falar, né? Aí mesmo assim Moisés ainda negou a 4ª vez. Falou, não, Senhor, chama outra pessoa, né? Chama quem há de vir, mas não chama eu, não. Aí a ira de Deus, né, já, né, começou a acender, né? Que já a 4ª vez, Deus deu um trabalho, a pessoa tem que fazer e pronto, né? Mas não, Moisés não queria ir mesmo, né? Aí beleza, aí Deus falou com ele, chama seu irmão, o Arão, você vai encontrar com ele, Arão, ele é bom pra falar, vocês dois vão então conversar com o faraó, tá? Eu vou ir com vocês e vou ajudar vocês. Aí ok. Aí, né, foi, né, na hora que Moisés viu que, né, se acendeu aí, né, ele falou, agora não tem mais jeito, né? Aí ele foi. Aí Moisés foi para casa dele primeiro, para casa do sogro dele, e foi contar isso, né, pro sogro dele e para a mulher dele, né? De começo, a Zípora, mas os filhos até iriam, né? Mas aconteceu um problema aí e acabou eles não indo, né? Aí Moisés foi sozinho mesmo, né? Até porque isso é uma situação muito, né, muito delicada, né? Era melhor ele resolver sozinho mesmo, né? Aí ele foi. Aí vocês já viram, né, como que foi, né? Ele foi lá, né, teve as pragas, né? A primeira foi o sangue, as rãs, peste nos animais, as úlceras, né? Por último, a morte dos primogênitos, que aí realmente mesmo não teve jeito, né? E aí Deus, né? Aí Faraó foi lá e liberou, né? E o pessoal pegou as joias, né? Na Bíblia fala, né, que Deus endureceu o coração de Faraó. Na verdade, não é que ele endureceu, ele deixou Faraó ficar com o coração endurecido. Ele não endureceu, mas ele simplesmente deixou, né? Ele deixou o Faraó ficar com o coração endurecido, né? Assim, o Faraó estava com o coração endurecido por ele mesmo, né? Aí se Deus quiser tirar a dureza do coração, ele tira. Mas nesse caso ele não tirou, ele não interviu para mostrar as maravilhas do povo, né? Mas a dureza do coração é do homem, não é de Deus, não. Ele apenas, né, não interviu na dureza do coração dele, né? Ok, aí, né, o pessoal foi para o Egito, né? Tem uma parte, né? O pessoal foi para o Egito, mas depois o Faraó foi lá atrás deles, né? Aí, o que Deus fez, né? Ele abriu o Mar Vermelho, não é isso? Ele separou as águas assim, as águas para o outro lado, e o povo, né, o povo de Israel foi andando, né? E na hora que o povo egípcio foi, eles afogaram na água, né? Liberou só para o pessoal de Israel. Muito bonito. Aí o pessoal foi vagando no Egito e tal, mas, amados, tem pessoas que é assim, que tá tão acostumado com a prisão, que quando eles ficam livres, eles não conseguem viver na liberdade. É igual, por exemplo, pássaros, né? Tá lá acostumado a ficar preso na gaiola. Quando solta eles, é perigoso um gavião, uma águia, até comer eles, porque eles não conseguem viver na liberdade. Assim era o povo de Israel. Era um povo muito rebelde, um povo que não conseguia viver na liberdade. Então, assim, por causa disso, né, Deus colocou o quê? A lei, né? Deus colocou os 10 mandamentos para ver se isso ajudava, né,
a eles, porque eles estavam acostumados a viver naquela caixa, né? Acostumado a tomar chicotada, tomar xingo, apanhar, até morrer, até ver um irmão, alguém da família morrer. Então, eles estavam acostumados a viver assim, né? Então, Deus tinha que fazer alguma coisa para aquele povo. E aquele povo ficava o tempo todo falando na cabeça de Moisés, e Moisés era um homem muito paciente. Em Números 12, versículo 3, né, fala, né, que Moisés era um dos homens mais pacientes da terra, mais manso da terra, né? Ele era muito paciente. E assim, sempre quando o povo reclamava no ouvido dele, ia lá e, né, ele orava lá para Deus. Deus, né, o povo tá pedindo isso, o povo tá reclamando. O povo chorava aqui no ouvido dele, aí ele falava com Deus também, né? Então assim, ele era tipo a ligação entre Deus e o povo, né? Muito importante isso, né? E aí, né, e foi indo, né, foi dessa forma, né? Deus falava com Moisés, face a face. Falava tanto que tinha pessoas que até ficavam com inveja de Moisés. Inclusive, a irmã dele que acompanhou ele no rio. A própria Miriam ficou com inveja dele, a Miriam, mas o Arão acabou ficando com inveja dele. E sabe o que acontece quando pessoas têm inveja de uma pessoa ungida de Deus? Uma pessoa que Deus agrada muito? Acaba dando ruim, acaba dando problema. Miriam acabou ficando leprosa. Acabou ficando leprosa por causa disso, porque ela deixou a inveja consumir ela. Inveja do próprio irmão, gente, vê se pode. Mas isso aconteceu. Aí Moisés orou para Deus, né? Para Deus curar ela. Deus curou, mas antes ficou 7 dias, né? Afastada do acampamento, né? Leprosa. Para aprender, né, a ter inveja dos outros. Aí depois ela foi liberta. Deus, né? Ele provava que a presença dele estava lá com um fogo à noite e uma nuvem de dia que pairava no ar. E assim foi vivendo, né? O povo lá, o povo ia para um lado, ia para o outro, ia para um lado, ia para o outro, né? A fim de chegar na terra prometida, que é Canaã, né? A terra que manda leite e mel, que Deus prometeu aos antepassados, né? Abraão, Isaac e Jacó. E aí também Deus deu essa terra para o pessoal também de Israel, né? Pessoal de Moisés. Como eu dizia, Moisés era um homem muito paciente, muito manso, porém, né, paciência tem limite, né? Moisés acabou perdendo a paciência, e ele acabou perdendo a paciência, e o problema é que isso acabou atrapalhando ele, né? Acabou atrapalhando ele com Deus. Que era muita reclamação, né? Era muita reclamação na cabeça dele. Uma hora a pessoa fica doido mesmo e explode. Até mesmo Moisés, que era manso, acabou acontecendo isso, né? Mas ok, vamos lá ver então Não, mas o que acontece? Uma hora o povo de Israel estava reclamando que não tinha, né, que não tinha carne, que não tinha isso, que não tinha aquilo. Aí, por último agora, eles reclamaram que não tinha água. Aí Moisés foi lá e orou, meu pai, né, mande água para esse povo tá reclamando na minha cabeça de novo. Aí o que aconteceu? Deus falou com ele, tem uma rocha ali, bate na rocha e vai surgir água ali. Moisés fez isso. Porém, Moisés fez isso com violência e ainda deixou de honrar a Deus. Esse foi o pecado de Moisés. Por causa disso, Moisés não viu a terra prometida. Viu só de longe. Mas ele não pôde entrar na terra prometida. Por causa do povo. Por causa do povo, né? Isso acabou. Acabou acontecendo. Vamos lá em Deuteronômio 34, 5 a 7. Deuteronômio. Tá, já tô terminando, viu, pessoal?
Aí já está falando da morte de Moisés, né? Assim morreu ali Moisés, servo do Senhor, na terra de Moabe, conforme a palavra do Senhor. E o sepultou num vale na terra de Moabe, em frente de Bet-peor, e ninguém soube até hoje o lugar da sua sepultura. Era Moisés, da idade de 120 anos, quando morreu. Seus olhos nunca se escureceram, nem perdeu seu vigor. Quer dizer que ele tinha 120 anos e ele era, né, ele era um homem forte, né, um homem, né, tanto que ele sempre, né, sempre subia aos montes, né, sempre fazia essas caminhadas aí que Deus pedia para ele fazer, né. Então assim, ele morreu bem, né, morreu bem. Então assim, né, Deus, né, chamou ele para subir no monte lá, para ele ver, né, a terra prometida de longe, mas ele não foi para lá, ele morreu antes. Mas Deus mesmo falou com ele, né? Você vai ver a terra só de longe, né? Porque por causa do seu pecado, né, você não vai ver. Amados, pra gente pode até parecer uma coisa boba, mas para Deus é muita coisa. É por isso que o apóstolo Paulo, lá em Colossenses 3, versículo 17, ou então 1 Coríntios 10, 31, ele fala, tudo que for fazer tem que ser para a honra e glória do Pai. Seja para comer, beber, tudo a gente tem que honrar a Deus, entendeu? Moisés simplesmente esqueceu de honrar a Deus, entendeu? Ele deixou aquela rebeldia acabar, né? Tipo, entrando nele também, né? Esse foi o problema. Então é isso, amados. Né, por que eu tô falando com você sobre a história de Moisés, né? Quero pegar alguns tópicos, né, relevantes pra gente, pra nossa vida. Olha, primeiro tópico. Não tem como correr do chamado. Quando Deus chama a gente pra algo importante, vá. Vá, porque tem coisa maravilhosa aí, hein? Não tem como a gente correr. Deus capacita a pessoa. Tem pessoa que a gente não dá nada pela pessoa. Ah, não, aquela pessoa ali, não. Mas para Deus, ele faz aquela pessoa, ele faz um estrago, mas um estrago de maravilha. Não é um estrago de ruim, mas é um estrago de exuberante. Ele transforma aquela pessoa numa pessoa, né, assim, que vai realmente sair por aí, né, fazendo vitórias mesmo. Então, assim, às vezes a gente nem quer seguir o chamado, igual no caso de Moisés. Moisés não queria seguir, não, eu não sou bom para falar, chama outra pessoa e tal. Mas você vê, Moisés, né, mas Deus capacitou ele não era bom falar, mas ele se transformou o quê? No líder de Israel, né, no libertador do povo de Israel. Deus capacitou ele, então Deus capacita. Às vezes a gente quer seguir aquele chamado, mas às vezes a gente acha, eu não sou boa para aquilo. E às vezes é o contrário, às vezes a gente não quer seguir aquele chamado. Não quer. Mas, amados, quando Deus chama a gente para fazer alguma coisa, vai, porque assim, vai ter uma coisa maravilhosa para você. Vai ter uma coisa maravilhosa para você, né? Você vai fazer muita coisa bacana, muita coisa, sabe, bonita por aí, né? Vai ajudar muitas pessoas, vai deixar Deus feliz, né? E no final também você vai ficar feliz, né? Quem é que não fica feliz de ajudando alguém, né? Então, chamado é uma coisa que não tem como recusar, amados. Não tem como. E ele capacita mesmo. Deus não deseja que você fica apenas no banco da igreja, sabe? Escutando pregação dos outros, sabe? Deus, ele quer que você trabalhe por uma coisa maior. Assim como Moisés, né? Deus queria que Moisés lutasse pelo povo dele. Da mesma forma, Deus também quer que você lute por uma causa. Deus não quer que você fique parado com os braços cruzados. Ah, eu sou cristã. Eu sou cristão, eu tenho fé em Deus, eu vou na igreja. Só isso? Você não vai expandir essa fé para ninguém, não? Você não vai fazer alguém conhecer a fé maravilhosa, sabe isso que você está sentindo de tão bonito, não? Deus não quer só que você guarde isso para você, não. Deus não quer, né? Então, assim como Deus fez Moisés um libertador de Israel, Deus também quer fazer uma grande coisa com você também. Deus também quer fazer isso. E, né, Deus não gosta que fala mal de ungido de Deus, né? No caso, né, da Miriam, né? Quando Deus gosta de todos do mesmo jeito, mas existem pessoas que têm todos têm um chamado, todos têm um chamado.
A gente não veio aqui à toa, né? Mas Moisés era o líder, ele era ungido de Deus. Então, assim, né? Deus, ele realmente não gosta que mexe com um líder dele, uma pessoa que está realmente trabalhando para ele sério mesmo, que está se esforçando. Deus não gosta disso. Mexeu com, né, com o ungido de Deus, mexeu com Deus, né? Então, cuidado. A gente já falou, tudo que for fazer tem que ser para a honra e glória do Pai, né? A gente tem que glorificar a Deus em tudo que a gente for fazer. O que mais que a gente pode tirar através dessa ministração? Né? É o negócio da prisão, né? Que eu falei com vocês, né? Às vezes estão acostumados a viver preso numa situação ruim, que quando somos libertos, parece que a gente continua preso, parece que a gente não consegue viver na liberdade, né? E a gente tem que tentar, a gente tem que se esforçar. E a gente sabe qual liberdade que é, né? Nós estamos falando do Velho Testamento, mas até o Velho mesmo tem Jesus, né? A única liberdade, você só vai encontrar liberdade em Jesus Cristo. Não tem como a gente ser livre sem Jesus. Pode até parecer. O mundo oferece várias coisas. O mundo oferece, né, várias coisas de graça, Senhor. Mas a gente só encontra liberdade de verdade quando a gente aceita Jesus Cristo como o único suficiente Salvador. Mesmo a gente falando no Velho Testamento. Porque Jesus estava no início, Jesus estava no Velho, estava no Novo. Então, né? Uma outra coisa importante também, né? Que não adianta a gente ter tudo, né? Ter bens, ter dinheiro. Igual, por exemplo, Moisés. Moisés era o príncipe do Egito, mas ele largou isso tudo. Ele largou isso tudo, né? Porque quando ele se voltou contra o pessoal do Egito, ele perdeu isso tudo. Então não adianta a pessoa ter riqueza, ter dinheiro, ter várias amizades, ser famoso, ser popular. Se a pessoa não tem Deus no coração, de nada adianta, né? Então, os tópicos que a gente, né, pegou, o que a gente aprendeu da história de Moisés e o que a gente, né, pode não fazer também. Uma outra coisa muito importante, Deus, ele cobra de quem conhece ele. Deus cobra de quem é dele. Deus não vai cobrar de uma pessoa que não tem fé nele. Deus não vai cobrar de uma pessoa que é descrente. Deus cobra de quem conhece ele, de quem vive com ele. Então, cuidado, amados, para vocês não assim, né, para vocês não brigarem com alguém. Assim, às vezes aconteceu uma situação ruim que a pessoa vacilou com vocês, beleza, mas tente aguentar isso assim, de boa. Tente aguentar isso de boa, porque senão é perigoso você perder o melhor de Deus, porque é por causa da outra pessoa. E uma outra pessoa que nem conhecer Deus conhece. Nem de Deus não é? Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Porque Deus, ele vai cobrar de quem conhece. Ele não vai cobrar de quem não dá a mínima para ele. E foi isso que aconteceu com Moisés, né? Moisés, ele era ungido de Deus, ele era um escolhido de Deus, né? E o povo rebelde lá, o povo não... Era um povo descrente, era um povo rebelde, um povo que não acreditava em Deus, que reclamava de tudo e tal, né? E Moisés, o que Moisés, né, tinha que fazer? Moisés tinha que segurar a onda, ele tinha que fazer o que Deus pediu para ele. Mas na hora ele fraquejou, né? E isso acontece hoje, né? Acontece hoje em dia no mundo atual também, né? Às vezes a gente acaba brigando com alguém, acaba pelando com alguém, acaba perdendo as estribeiras, né? Brigando com a pessoa e perdendo o melhor de Deus por causa de uma pessoa que nem de Deus é. Então, cuidado, amados, cuidado. Deus cobra de quem conhece ele. Deus não vai cobrar de quem não conhece. Bom? Por último, amados, Deus trabalhou Moisés dentro do palácio. Se formos reparar isso, tudo isso aí foi obra de Deus em questão do Moisés ter ido lá para o palácio, né? Deus trabalhou ele para ele ter, né, para ele conhecer o pessoal do Egito, né, para ele saber como ele, né, como ele vai entrar, como que ele vai conversar com o faraó e tal, né? Deus preparou ele. Mas da mesma forma que Deus preparou Moisés, Deus está preparando você neste momento. Então vamos entregar a vida para ele. Vamos entregar a vida para ele neste momento. Então vamos fechar nossos olhos, vamos começar a orar. Vamos começar a orar. Porque todos nós temos um chamado, amados. Nós não viemos aqui nessa terra sem chamado, sem uma coisa determinada. Deus nos conhece desde o ventre da nossa mãe.
E Deus tem uma coisa maravilhosa para nós, amados. Então comece a orar. Pergunte para Deus qual que é o seu chamado, o que que Deus quer de você. Peça perdão pelas horas que você brigou com algum irmãozinho e simplesmente esqueceu de quem você é para Deus. Comece a falar com Deus agora neste momento, amados. Deus está aqui neste lugar, aonde você está. Deus está aí, disposto a te ouvir. Amados, não corre do seu chamado. Deus tem coisas maravilhosas para você. Comece a orar, amados. Fale com Deus o que está no seu coração. Comece a meditar nessa palavra que foi dita agora, nessa noite. Deus está com o coração aberto para ouvir vocês. Não corra do chamado de vocês, amados. Deus tem coisas maravilhosas para vocês neste momento. Você conhece a Deus. Não deixa a raiva, a mágoa acabar com esse relacionamento bonito que você tem com Deus. Que possamos ser mansos, possamos ser sábios, que possamos saber conversar com pessoas rebeldes sem perder a nossa salvação. Não pare de orar, amados, não pare de orar. Eleve o coração de vocês para Deus neste momento. Ele está ouvindo vocês. Então fale tudo que está nos seus corações. Que tudo que eu possa fazer, possa ser para a honra e glória do Pai. Pai, ajude-me a lutar por uma causa. Me ajude a ser uma pessoa mais animada, uma pessoa que queira mais trabalhar na obra do Senhor, meu Pai. Me ajude a correr atrás das coisas que o Senhor quer para mim. Deus não quer que você fique apenas no banco da igreja. Deus quer que você corra. Deus quer que você lute por uma causa. Então lute, irmãos, lute. Lute agora nesse momento. Lute. Lute por uma causa. Lute por uma causa vinda de Deus. Não fique parado. E não corra do seu chamado. Aleluia, glória a Deus. Não pare de orar, amados. Fale com Deus, envia a mim, não envia outro, não. Faça diferente de Moisés. Não negue o chamado. Não negue o chamado como ele negou 4 vezes e depois seguiu. Aceite o chamado de cara. Você não vai arrepender, amados. Pai, muito obrigada por essa ministração. Que assim seja. Que tudo que foi dito essa noite, as palavras da Bíblia, a oração, que o Senhor possa abençoar, que possamos ser assim, da forma que foi dito mesmo. Ajude-nos, meu Pai. Nos dê firmeza, que possamos seguir realmente o chamado. Nos dê um sinal.
Pai, ajude nós sermos fortes com pessoas rebeldes, com pessoas difíceis, né? Mas que nós não possamos perder a nossa terra prometida, que possamos ver a terra prometida, porque nós somos o escolhido de Deus, assim como Moisés foi também. Então nos abençoe, meu Pai. Ajude-nos a ser mansos, a sermos sábios, pacientes, porque o melhor está por vir, meu Pai. Muito obrigada, meu Pai, que o Senhor possa abençoar cada oração essa noite. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Pessoal, eu espero que tenham gostado e espero que vocês tenham ficado fortalecidos com essa palavra, ok? Então, tenham uma ótima noite. Fiquem com Deus.